Fala pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui do Mapa Paranista. E o episódio de hoje a gente vai falar sobre o Savoia, um dos clubes aí mais antigos, talvez acho que é o clube mais antigo dessa árvore genealógica aí do Paraná Clube. Para você que não acompanhou os outros episódios, essa é uma pesquisa que eu intitulei como Mapa Paranista, e a ideia aqui é apresentar para vocês os locais, né, e contextualizar, identificar e contextualizar os locais que foram historicamente importantes aí para a formação tanto do Paraná Clube quanto também de todos os seus clubes antecessores, tá? Então eu já lancei uma série de episódios anteriormente, peço que vocês que não assistiram assistam, que eu acho que é importante para ter até uma sequência de apresentação. E para quem não me conhece, meu nome é Kazuma Oski, eu sou arquiteto urbanista e sou paranista, né? E resolvi fazer essa pesquisa aí trazendo esse resgate histórico das sedes, tanto de sedes sociais, campos de futebol, campos de treinamento, entre outros espaços aí simbolicamente importantes durante todas essas histórias. Então hoje eu dou início à sequência dos clubes que fizeram parte daquela chamada Ala Azul, né, que fizeram a fusão ali, a última fusão do Paraná, né, do Colorado com o Pinheiros, que deram origem ao Paraná Clube. Então, falando um pouco mais dessa linhagem ali do Pinheiros, né? Que ela se inicia com o Savoia em 1914, depois há uma série de trocas de nomes, né? Mas que depois acaba sendo alterado para Água Verde e depois, por último, para Pinheiros. Então foi desta maneira que eu acabei separando os episódios, né, para ficar um pouco mais didático. Então, nesse primeiro episódio da ala azul, digamos, eu vou falar sobre o Savoia, depois vai ter um episódio sobre o Água Verde e, por último, um episódio sobre o Pinheiros, tá bom? Então, dando início aqui a essa história aos locais, né, historicamente importantes aí, do Savoia. Eu vou começar aqui, ó. A fundação do Savoia, ela é tida como no dia 14 de julho de 1914, tá? E o apelido aqui era chamado como Leão da Água Verde. Aqui eu vou apresentar para vocês o mapa, contendo aqui já a localização geográfica desses espaços e aqui só para e uma localização no mapa, né, para vocês identificarem. Então, aqui está o mapa, né, que vai ser compartilhado entre os três clubes, do Savoia, do Água Verde e do Pinheiros. Então vou falar tanto a parte de fundação, das sedes sociais e também os campos de treinamento e alguns estádios. Tá? Aqui eu só fiz. Aqui você tem o mapa de Curitiba, né? Mostrando a região do Batel, do Rebouças, do Água Verde e aqui da Guaíra. E aqui eu fiz só um recorte aqui mostrando também parte do mapa do Alto Boqueirão, né? Parte do Boqueirão e do Alto Boqueirão, onde a gente também tem os estádios que depois foram utilizados pelo Pinheiros e que são utilizados até hoje pelo Paraná Clube. Tá bom? Então esses vão ser os 10 espaços aqui que eu vou contextualizar para vocês. Então as origens, né, do Savoia, o chamado Leão da Água Verde, ela tem ali o início no bairro do Água Verde, na região conhecida como Borgheto, tá? Que era uma região ali onde a Travessa do Borgheto, que é hoje a atual Travessa João Turim. É uma rua bem pequena, né? Que fica próximo. Aqui, deixa eu mostrar no mapa para vocês. Você tem a Avenida 7 de Setembro. Aqui você tem a Avenida Silva Jardim. Aqui você tem verticalmente a Bento Viana. E aqui a Rua Ângelo Sampaio. Tá? Então, bem nessa região aqui, ó, bem nessa quadra, você tem uma rua, uma travessa, né? Que ela corta em diagonal aqui essa quadra. E ela é a chamada Travessa João Turim, que antigamente era conhecida como Borgheto. Que na verdade aqui tem essa região também, era chamada região do Borgheto, né? Mas é onde ficava essa Travessa Borgheto. E aqui é a Praça do Japão, aqui, né? Só para situar melhor vocês. E o primeiro presidente do Savoia foi o Tarquínio Todeschini, que ele era filho do fundador das fábricas de macarrão, né? Depois fábricas de massas, né? Uma das mais tradicionais aí empresas aqui de Curitiba, que era a Todeschini, né? E o fundador foi o Giuseppe Todeschini, tá? Então a fábrica ficava bem nesta quadra aqui, ó, entre as avenidas 7 de Setembro, né? A Silva Jardim, a Bento Viana e a Ângelo Sampaio, né? Então bem nessa região do Borgheto, tá? Aqui você tem selecionei aqui um mapa de Curitiba de 1930, mostrando aqui a localização desta quadra aqui, ó, Irmãos Todeschini. A Praça do Japão, que antigamente era chamada de Praça Doutor Luiz de Souza,
Então, mas você vê que já há representação desde 1930. A fábrica, ela é de anterior, né? Mas ainda no mapa de Curitiba de 1930 você tem a indicação dessa construção. Aqui só a foto de 1925, né, dessa fábrica aqui, também uma foto de 1958. Então você tem os registros, né, históricos aqui de toda essa quadra. Você pensar, né, que hoje é uma região super nobre, e com bastante edifícios aqui, né, e que antigamente ficava então essa fábrica bastante tradicional, assim, né, digamos num espaço bem residencial hoje aqui da cidade de Curitiba. E aqui só uma foto fazendo um resgate histórico aqui, é uma foto aqui da Silva Jardim. Hoje você tem uma padaria aqui, que se eu não me engano é a Brioche. E é interessante observar, aqui você tem uma antiga chaminé da fábrica. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Que ela fica escondida, né? Ela tá bem no meio da quadra ali. Mas é um dos últimos, talvez um dos únicos resquícios aí que ficaram dessa antiga fábrica da Todeskine, né? Então tá bem no miolo de quadra ali, uma dessas chaminés ali. Então, que ajuda a comprovar, né, a localização exata dessa fábrica, né? E por que eu tô falando tanto dessa fábrica, né? Como o primeiro presidente foi da família Todeschini, né? Uma das origens também que dizem, né? Por que foi criado esse Clube Savoy e tal, era muito porque era a organização dessas pessoas que moravam ali na região e que passaram a querer, né, servir como parte de entretenimento, de diversão para essas famílias que moravam na região, né? E a família Todeschini teve, né, talvez uma das famílias mais importantes ali dessa região para a fundação desse Clube Savoia. Tá? E acho que vale também uma menção para quem circula hoje na região, nesta quadra aqui. É interessante observar que vários desses edifícios possuem nomes da família Todeschini. Então, se eu não me engano, tem o Giuseppe Todeschini, se eu não me engano, tem o João. Não me lembro aqui agora exatamente, mas esse é um resquício histórico que foi mantido, né? Muito provavelmente, talvez a família Todeschini, quando saiu daqui, fez algumas permutas de apartamentos ou de prédios, né? Então, em homenagem e mantendo esse resgate histórico, muitos desses edifícios aí continuam carregando ainda, né, o nome da família Todeschini ali. Tá? Então, é legal observar esses pequenos detalhes. O Savoia, né, conforme eu expliquei no primeiro episódio, lá o episódio introdutório, ele teve várias uniões, né, que pode-se dizer como se fosse... Não foram efetivamente fusões, assim, porque elas foram uniões que aconteceram e depois elas foram desfeitas, né? Mas basicamente você teve ali, em 1917, você teve uma união de forças, né, com o Operário, que era um clube também ali do Água Verde, do bairro, e passaram a se chamar Savoia Operário Futebol Clube. Que foi uma união que durou também um turno só, logo depois foi desfeita. E aí já para o campeonato de 1920, você tem uma união também do Savoia com o Água Verde Futebol Clube, tá? Que era um clube também da mesma região, só que essa união dura só até 1928. Quando depois o clube é reorganizado, né, cada um vai seguindo o seu caminho, e o Savoia volta a se chamar apenas Savoia Futebol Clube. É interessante observar que durante esse período da União Savoia-Água Verde, existe um relato, né, que inclusive aparece no livro do Carneiro Neto, no Voo Certo, né, que conta a história do Paraná Clube e dos clubes antecessores. Há uma entrevista do Orestes Stá, que foi o antigo jogador do Savoia e também depois dirigente, né, um dos mais importantes dirigentes do clube, né, na sua continuação, né, depois como Água Verde e Pinheiros. Mas ele relata, né, que durante essa união do Savoia e Água Verde, a sede do clube ficava na rua 7 de Setembro, esquina com a Alferes Ângelo Sampaio. E ficava numa sala nos fundos do armazém do seu tio, que era o José Sebastião da Costa Filho, ou o tio Bastião Ostia. Então, assim, né, assim, o local era apenas digamos, uma parte, uma, uma sala nos fundos do galpão, né? Então não é nada nobre, assim, né? Mas ficava nessa esquina aqui, ó, da Avenida 7 de Setembro com a Ângelo Sampaio. Eu tentei fazer resgates históricos, encontrar relatos e descrições e tal, mas até o momento eu não consegui identificar qual dessas 4 esquinas aqui que ficava esse armazém, né, do tio do Orestes está. Mas eu acho que vale só mais como um recorte histórico aqui que existia essa sede, né, nessa região aqui, que ainda é bem próxima aqui da
da Travessa João Turim, né, onde ficava aqui também a própria fábrica da Todeschini. E aqui eu consegui um recorte de jornal de 1925, o jornal Estado do Paraná, em que aparece aqui, ó, efetivamente, né, nesse momento, o nome Savoia Água Verde, né? Então há uma reunião ali, ó, em sua sede social, reúne-se amanhã a diretoria do Savoia Água Verde Esporte Clube, a fim de tratar de assuntos importantes. Então, né, o ano de 1925, ele coincide com o ano que houve essa união, né, entre os dois clubes. Então, que foi entre 1920 e 1928. Então, o recorte de jornal ajuda a comprovar que em 1925 ainda existia essa união. Aí, dando continuidade aqui, eu já consegui um recorte de jornal de 1932, em que essa união Savoia-Água Verde ela já é desfeita, e aqui você volta a ter o nome apenas como Savoia, tá? E aqui é interessante aqui que eu consegui a notícia de 32 aparecendo uma, digamos assim, uma primeira partida de ping-pong a ser realizada na sede social da Rua Bento Viana. Então aqui, ó, Savoia versus Corinthians. Deixa eu dar um zoom aqui. A primeira partida de ping-pong no Savoia Sport Clube a ser realizada na sua sede social situada na Rua Bento Viana. O ping-pong é o Leão da Água Verde, né? Que eu falei que era um dos apelidos do Savoia. Aqui, ó, o Savoia, né? Provavelmente deve ser o time aqui, ó. O Todeschini, o Caju, o Marchioro, o René e o Alberto. Bom, lembrando também, né, que Savoia também tem uma das origens também de famílias ali vindas da Itália, né? O que tinham seus descendentes, os seus antecedentes, né? Seus, enfim, as suas famílias vindo da Itália. E aqui, então aqui também não é possível identificar o local exato dessa sede social, né? Eu sei que ficava na Bento Viana, mas não consegui ter o local exato, né? E preciso. Mas aqui eu só fiz, né, uma hipótese, talvez aqui, que ficava próxima onde hoje onde existe até um prédio histórico ali, do que eu vou falar depois, né, futuramente. Mas talvez aqui ficava próximo também essa região aqui talvez perto da igreja do Água Verde, próximo ao cemitério do Água Verde, seria uma das hipóteses. Aqui já em 1933 tem uma notícia da inauguração de uma sede, também na Rua Bento Viana, mas então leva a entender que não é a mesma sede anterior que eu havia citado, né? Porque você já tem aqui essa inauguração. Ó, o Savoia Futebol Clube vai inaugurar sua sede social hoje na Rua Bento Viana, número 80. Então, assim, aqui também eu não consegui assim, precisar exato o edifício. Evidente que pela numeração, talvez a gente tenha uma ideia, né, aproximada, que talvez ficaria na quadra ali entre a Avenida Água Verde e a Rua Brasília e Tiberê. O que talvez, né, algumas pessoas podem considerar que a gente tem uma sede que até está construída, eu vou falar na sequência, que é uma sede que fica na esquina da Brasília e Tiberê com a Bento Viana, tá? Só que a numeração desse edifício que eu vou falar na sequência é número 115 e 117. E aqui, como a sede social aqui inaugurada em 1933 é Rua Bento Viana, número 80, então leva a entender que ficaria do outro lado da rua, né? Então, quando a gente... Deixa eu pegar um mapa aqui, ó. Quando a gente está falando aqui, ó, essa aqui é a Rua Bento Viana, tá? Aqui fica o cemitério do Água Verde, aqui é a Avenida Água Verde, tá aqui. Aqui é a Brasília e Tiberê. Então, quando a gente está falando aqui a respeito da Bento Viana, né, nesse sentido aqui, o sentido bairro centro, a numeração à esquerda ela seria ímpar e a numeração à direita aqui da foto seria o número 80. Então, muito provavelmente, essa sede social ficava no lado direito aqui da Rua Bento Viana, olhando sentido centro. Tá? Então são sedes sociais diferentes, né? E quando a gente pega a foto aérea de 1935, que é mais ou menos da onde vem essa reportagem ali, dá para ver que aqui ó, você não tem basicamente nenhuma construção aqui do lado esquerdo, né? Então muito provavelmente essa sede número 80 ficava aqui no lado direito, tá? Mas também não consegui nenhuma foto, nenhum registro
de alguma edificação que pudesse ter sido efetivamente a sede social. Então aqui, em 1941, você tem a inauguração da sede da Bento Viana, que é na rua Bento Viana, número 115 e 117, que aí fica na esquina da rua Brasílio Tiberê, a antiga rua 5 de Maio, que é um edifício que existe até hoje, né? Ela fica nessa esquina. Para situar vocês, aqui está a Avenida Água Verde, aqui está a Brasílio Tiberê, aqui está a rua Bento Viana, aqui está o supermercado Condor da Água Verde, aqui está a Ângelo Sampaio. Então aqui está a igreja da Água Verde, né? Então bem nessa esquina aqui, ó, é que foi construída essa sede social aqui em 1941, tá? Então aquilo que eu disse, esse aqui é a numeração 115 e 117, numeração ímpar, né, do lado esquerdo da rua. Então muito provavelmente a numeração 80, que era a sede anterior, ficava do lado direito, né? Então talvez por essa região aqui. E aqui tem essa foto aqui, ó, é a foto de 1941 mostrando essa sede social que foi construída aqui bem na esquina. Né? Você tem o letreiro aqui, ó, Savoia Futebol Clube, aqui você tem a logo que inclusive permanece até hoje, e aqui essa esquina, né? Você tem aqui a Bento Viana e aqui passando desse lado aqui a Rua Brasílio e Tiberê. Então tá aqui, ó, uma foto atual, né, mostrando essa sede que existe até hoje. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Então dá para ver que é o mesmo edifício que se mantém. Né? E aqui em cima você tem até a logo do Savoia que está preservada, né? Ela acabou sendo pintada ali, mas ainda dá para ver, né? Todo o contorno aqui, ela é o mesmo, né? Então é um edifício que segue ali mantendo as mesmas características, né? Deixa eu voltar aqui, ó, para você, né? Dá para comparar que é o mesmo edifício aqui de 1941 e que segue até hoje. Se eu não me engano, até esse edifício estava para alugar recentemente, aí eu não sei se ele continua ou não, mas acho que talvez seria até um edifício importante aí para a gente fazer juntar forças aí para conseguir manter e preservar esse edifício que foi sede importante aí tanto do Savoia quanto depois do Água Verde. Aqui as notícias, né, relatando aqui a inauguração de 1941, os festejos aqui, ó, que foram enormes, né? Então aqui, ó, Semana Savoia do dia 5 a 12 de outubro de 1941, da inauguração da sua sede social. Abertas as inscrições aqui, ó, também a confirmação do endereço, né? Que ficava aqui, ó, na sede social própria, na rua Bento Viana, esquina com a Avenida 5 de Maio, tá? 5 de Maio, que é a atual Brasílio Tiberê, né? Deixa eu voltar no mapa histórico aqui. Aqui, ó. Você tem aqui, ó, rua 5 de Maio, tá? Vou dar um zoom aqui, ó. Rua 5 de Maio, tá? E depois ela vira a Brasílio Tiberê, tá? E aqui você tem, ó, as outras ruas que também foram mudando de nome, né? A Bandeirantes, que depois passou a ser Petit Carneiro, a rua Ivaí, que depois passa a ser a Getúlio Vargas, né? Aqui, ó, nova e moderna sede, também o relato do jornal O Dia, de 1941. Quase concluída a construção da sede Savoia, o Leão da Água Verde, a estrutura magnífica do edifício na sede social, uma das mais belas edificações no aprazível bairro do Água Verde. Construções modernas, no alto da rua Bento Viana, e mais um ponto de atração ali do edifício, embora modesta, possui todos os requisitos necessários para sua sede social bem moderna. Beleza? Lembrando que essa sede social aí, ela foi utilizada, né, bastante ali para eventos, festividades, também continha vestiários para os jogadores, enfim. Depois eu vou falar um pouco sobre o campo de treinamento. Aqui um jornal de 1940, é uma entrevista de um dos dirigentes do Savoia, em que ele fala que havia uma possibilidade de uma permuta com o terreno da paróquia do Água Verde para que o Savoia pudesse, enfim, construir o seu estádio próprio, né? Que até então o Savoia não tinha um estádio dele. E aí uma das frases que me chamaram a atenção era um estádio que depende de um padre, né? Então havia essa tentativa do Savoia fazer um acordo ali com a paróquia e que eu acho que efetivamente acabou não dando certo, né? Mas achei essa reportagem que eu achei curioso aqui. Ó, uma alternativa difícil para o Savoia que nos declarou o senhor Marques, presidente do Tricolor Suburbano. Então aqui, ó, tinha aqui, ó, no final da entrevista, né, havia essa tentativa de permuta e tal. Eu não sei onde que seria
qual seria o terreno que a paróquia tinha, né? Então isso não ficou claro, não tem um endereço e tal. Mas aqui a frase final que dizia, né? Um estádio que depende do padre. Aqui você tem só para fazer esse resgate histórico, né? Que o Savoia, em função da Segunda Guerra Mundial, teve que fazer alterações dos seus nomes, né? Então você tem aqui a alteração, né? Para o nome Avaí em 42, para Esporte Clube Brasil também em 42 e para Esporte Clube Água Verde já em 1944. Eu coloco isso porque quando você vai fazer os resgates históricos em jornais antigos do Savoia, você tem que conseguir também incluir nas suas pesquisas esses nomes, né? O Esporte Clube Brasil e o Avaí. O Avaí nem tanto porque durou acho que só 2 dias, né? Mas o Esporte Clube Brasil, isso é um nome importante porque ele... Às vezes você pode achar que é um outro clube, na verdade só é o Savoia que acabou alterando o nome, né? Então você tem aqui, ó, em 43, né, que o nome Brasil foi utilizado entre 42 e 44, então você tem aqui, ó, no Esporte Clube Brasil, em torno dos gramados, haverá hoje e amanhã na sua magnífica sede social, né, festividades lá. E aqui em 1942 você tem a alteração do Savoia para Havaí e para Brasil. Então aqui, ó, depois de muitos estudos e discussão, o Clube Água Verde resolveu transformar-se no Esporte Clube Brasil. E não como até então vem sendo chamado de Avaí Futebol Clube. De qualquer maneira, o Savoia custou muito a definir e tal, né? Aqui, ó, exemplo do seu colega, amigo Palestra, né? Que era o Palestra Itália, que também teve que alterar o seu nome durante a Segunda Guerra Mundial. Então, tá aqui só esse recorte histórico aqui também, emblemático, né? Que são os jornais da época, né? Então, era o Savoia, que mudou para Avaí e depois acabou mudando para Esporte Clube Brasil. E aqui também, né, falando também desses clubes das colônias italianas, que você tinha o Savoia e o Palestra. Então, aqui ó, você tem até esse jogo, né, que aconteceu entre o Esporte Clube Brasil e o Comercial. Então, nos relatos dos jornais, né, você consegue identificar por que eles seriam os clubes. O Esporte Clube Brasil era o Savoia e o Clube Atlético Comercial era o Palestra Itália, porque ele também utiliza os apelidos, né? Então, o Savoia, que era o Leão da Água Verde, e o Palestra Itália, o Comercial, que era o Pelotão Periquito. Então, aí você consegue ver que esses apelidos, né, eles continuaram sendo usados, então se referiam aos antigos clubes. Então, você tem o Esporte Clube Brasil e o Clube Atlético Comercial, os 11 do Leão da Água Verde, e aqui você tem aqui, ó, vai empregar fundo a derrota também o Pelotão Periquito, a fim de prosseguir cheio de entusiasmos nessa rota excelente que vem cumprindo com tanto destaque. Agora aqui falando sobre o campo de treinamento. Então, como a sede social ficava bem nessa esquina aqui, ó, né? O campo de treinamento ficava onde hoje é o supermercado Condor da Água Verde, onde está sinalizado aqui com esse círculo vermelho. Então era um campo bastante utilizado ali pelo Savoia, que não era um estádio, né, mas era o seu principal campo de treinamento, e também que foi utilizado por outros clubes ali na época. Aqui, ó, eu tenho uma foto aérea de 1935, em que você tem aqui, ó, a Avenida Água Verde, aqui você tem a Brasília Tiberê, aqui a Petit Carneiro, a Bento Viana e a Ângelo Sampaio. E aqui nessa foto de 1935 dá para ver que você tem aqui um descampado aqui, ó, né, cercado por algumas edificações, algumas construções em volta, mas que dá para ver claramente aqui onde ficava esse campo de treinamento aqui do Savoia, tá? E aqui, ó, também relatando também aqui, utilizado pelo Esporte Clube Brasil, um treinamento das equipes a ser realizado no seu campo oficial na rua Bento Viana. Então, mostrando também que esse campo foi utilizado como treinamento aí pelo Esporte Clube Brasil, pelo Savoia, né, e pelo Água Verde. Aqui já é uma foto aérea de 1952, em que você consegue já ver que há uma densidade maior de construções em volta, aqui em todo o entorno, mas que o campo aqui, ó, o descampado do campo ainda se mantém, né? Então esse campo aqui segue sendo utilizado até as décadas de 50, mais ou menos, né? Eu acho que até posteriormente, eu não sei exatamente até quando, mas há uma utilização desse espaço aí por alguns anos. E aqui você tem, né, aqui onde eu sinalizei, puxei a flecha aqui, é onde é a sede social da Rua Bento Viana, né? Então, inclusive, conforme eu falei, a sede social, ela também possuía aqui
vestiários, né, para seus jogadores. Então eles faziam o treinamento aqui nesse campo e depois iam para a sede social para se trocar, né, e tomar banho. E então é interessante. Para quem lembra aqui também, né, antes de ser o supermercado Condor, aqui, se eu não me engano, ficava era o Big Bullying, né? Que era uma série de galpões que ali foram utilizados para, acho que tinha boliche, espaço de patinação, sinuca, enfim, várias coisas ali, porque esse era um terreno grande ali que ficou, né? Aqui eu trouxe uma foto já aí mais antiga, né? Cerca de, assim, a data aqui não é precisa, mas é provavelmente 1915, que é da região do Água Verde, tá? Então aqui é só para entender um pouco desse contexto histórico, né? Porque essa foto aqui é uma foto que foi tirada basicamente da Avenida Iguaçu, na altura da Rua Ângelo Sampaio, tá? Então, essa primeira linha aqui, ó, que tem onde tem um trator aqui, né? É o início de uma rua. Em 1915, aqui era a Avenida Ivaí, né? Então, que é a atual Avenida Getúlio Vargas. Então, você tem o início de ocupação dessas construções. E lá no final, você tem a antiga igreja do Água Verde, né? Que depois ela foi reformada, não é exatamente não é essa construção que está lá hoje. Mas aqui dá para ver, né? Os altos aqui, ó, da Rua Bento Viana, você tem a subida aqui, você tem no topo da colina, você tem a construção da igreja do Água Verde ali, ó. Deixa eu dar um zoom lá. Então era mais ou menos esse o contexto que existia na época, né? Lembrando que a fundação do Savoy é 1914, essa foto é mais ou menos de 1915, então é um pouco mais ou menos esse contexto que existia ali no bairro do Água Verde, né? E aqui muito provavelmente passa o rio, né? O rio Água Verde aqui, que inclusive dá nome ao bairro. Essas fotos aqui do campo de treinamento já são fotos de 1950. Esses times aqui que aparecem não são os times do Savoia, mas eu separei porque esse aqui foi umas fotos cedidas aqui pelo Bruno Truitt, do Artesão de Memórias, que inclusive ele postou lá nos grupos do Facebook. Esse aqui são fotos de um time da década de 50, chamado time do Borghetto, que também treinava no campo ali da Rua Bento Viana, tá? Então, aqui, ó, dá para ver a antiga igreja do Água Verde, tá? Então aqui tem essas características aqui ó, construtivas, com uma torre lateral, essa construção do telhado, são as mesmas características que você tem aqui, ó, né? Nessa edificação que aparece lá no final dessa foto. Então esse era o campo utilizado aqui por diversos clubes aqui de treinamento, tá? Então eu achei legal para mostrar como que era esse campo utilizado pelo Savoia. E aqui também tem uma foto antiga aqui, ó, do embate aqui acontecendo do goleiro, né, com não sei se provavelmente com o atacante, mas aí você tinha, né, as cerquinhas, as construções aqui em volta e o campo aqui onde aconteciam os treinamentos e alguns jogos ali. O Savoia, né, então ele não chegou a ter o seu estádio próprio, mas ele mandava seus jogos em vários estádios, né, que tinham na região. Então, muitos dos seus jogos eles aconteceram lá no campo do Batel, campo do Paraná, né, no Batel, onde hoje é o supermercado Angelone do Begorrilho. Esse campo eu falei mais detalhadamente no episódio do Palestra Itália. Também utilizava o campo da Graciosa lá no Juvevê, que foi um campo bastante utilizado inicialmente pelo Coritiba, depois passou a ser utilizado pelo Britânia e também no final foi utilizado pelo Palestra Itália. Então esse campo eu também já citei nos episódios anteriores. Por isso que eu não vou entrar em detalhes aqui, né? Porque senão acaba sendo repetitivo. Mas um estádio que o Savoia utilizava e que ficava perto ali da sua sede social, né? Do bairro onde ele realmente teve as suas origens, que foi o atual Arena da Baixada, né? O atual estádio Mário Celso Petralha, o antigo Joaquim Américo. Então, esse é um estádio que também foi bastante utilizado pelo Savoia, e que eu não citei, né? Inclusive nos episódios anteriores. Então, esse estádio, na verdade, é onde exatamente está a Arena da Baixada, só que ele recebeu diversos nomes, né? Antigamente ele foi chamado como Campo do Internacional, Campo do Atlético, Campo da Buenos Aires, Campo da Baixada do Água Verde, Campo do Bosque do Água Verde, Campo do Água Verde. Então, quando você começa a fazer diversos resgates históricos dos jornais, em cada época ele vai ter um nome, né? Mas, nome não, né? Mas mais apelidos, né? Como comumente eram utilizados. Então, mas todos relatavam exatamente do mesmo campo, né? Então, aqui
acho que todos imaginam, né? Mas só para deixar claro, né? Então você tem a Avenida Getúlio Vargas, aqui você tem a Buenos Aires, e aqui a Coronel Dulcídio com a Brasília Tiberê aqui embaixo. Então aqui é onde ficava o campo, que é onde fica o campo do Atlético, que foi utilizado pelo Savoia. Aqui eu achei interessante, né? Esse recorte de jornal aqui, ó, de 1914, em que você tem um jogo que aconteceu entre o Internacional versus o Savoia, né? Então, você vê, 1914 era bem o ano ainda da fundação do Savoia. E você tem aqui, ó, no ground do Internacional, disputava um match do segundo time, né, do Internacional contra o primeiro time do Savoia. Então, o Internacional, né, que foi um dos clubes antecessores aí ao Atlético Paranaense. Então, legal esse recorte aqui, né, dizendo o ground do Internacional. E aqui um jogo muito esperado, aqui a notícia de 1937, em que você tem um jogo que aconteceu entre o Savoia e o Ferroviário a ser realizado no domingo no campo do Atlético, tá? Então, aqui a foto que é do time do Ferroviário. Mas, então, mostrando aqui, né, que era um campo utilizado por outros clubes, né, e mesmo em 1937, a denominação aqui já como campo do Atlético, tá? Mas esse jogo aí mostrando que o Savoia utilizou esse estádio. Aqui, só para contextualizar, né, eu acho que conta um pouco da história do futebol paranaense também, né? Então, o estádio foi inaugurado em 1914 e inicialmente pertencia ao Internacional Futebol Clube, que foi um clube fundado em 1912. 10 anos depois, você tem a fusão, né, entre o Internacional com o América, que era um clube também fundado em 1914, e aí você tem o surgimento do Clube Atlético Paranaense, tá? Então, é a partir aí de 10 anos depois, né, a partir de 1924, que é quando surge o Atlético Paranaense, que passa a se chamar o nome Campo do Atlético. E aí, somente em 1933 que ele é batizado como Estádio Joaquim Américo Guimarães, tá? Que foi um dos fundadores do Internacional e o principal responsável por intermediar o aluguel da chácara. Porque essa região toda aqui, ela fazia parte da chácara da família Auer, né, do Baixadão do Rio Água Verde. Então, o Joaquim Américo era quem conseguiu intermediar muito esse aluguel, né, com a família Auer. E aqui, né, o Baixadão do Rio Água Verde, porque o Rio Água Verde passa bem nessa região aqui, ó, né? Então depois eu até falo melhor sobre ele. Mas aqui você tem a foto aérea de 1935. Vou dar um zoom aqui, ó. Então aqui você tem, ó, você dá para ver exatamente aqui o formato do gramado. Aqui onde eu sinalizei em amarelo é onde passa o Rio Água Verde, tá? E aqui na frente é onde está a Praça Afonso Botelho, né? Mas você vê, dá para ver exatamente o formato aqui do campo, né? E já em 1952, desculpa, em 1952, você tem uma foto aérea aqui, também mostrando aqui, ó, o formato do gramado aqui do campo do Atlético. Aqui já aparece, né, o ginásio do Atlético, que depois foi demolido, né? Eu cheguei a visitar esse aqui, eu era bem criança, assim, mas lembro de entrar nesse ginásio. E aqui dá para ver também, ó, o percurso do Rio Água Verde que passa ali, né? Então ele passa aqui, ó, ele passa do lado aqui do campo do Atlético e depois passa aqui pela Praça Afonso Botelho e depois vai seguir aqui para desaguar lá no Rio Belém. Essa é uma foto de 1915, então 1915 aqui ainda é o estádio do Internacional, né? Então, uma foto bem histórica aqui, emblemática, né? As arquibancadas de madeira, né, todo aqui um jogo, né, ocupação aqui com as cercas e tal, e ele essas características aqui bem marcantes aqui, né, que fica de fácil identificação o estádio do Internacional. Aqui, ó, em 1916, uma foto também, pô, achei bem rara essa foto aqui, confesso que não tinha visto ela e só durante essa pesquisa que consegui encontrar. Então, algumas festividades aqui acontecendo aqui no bosque, né? Então, aqui ó, dá para ver a edificação aqui das arquibancadas e aqui alguma coisa acontecendo aí, né? Aqui, pelo que dá para ver pela inclinação aqui da rua, né? Então, na verdade, até pela localização da arquibancada, aqui seria a Avenida Getúlio Vargas, tá? Que antigamente era chamada de Rua Ivaí. Então aqui a Getúlio Vargas, então aqui em cima, muito provavelmente, você começa a ter já no topo, né, a Avenida Iguaçu, né, aqui nesse trecho. Então legal, né? Essa foto eu achei bem, bem bacana aqui. Eu não sei se aqui já tem uma banda aqui, né? Dá para ver também as vestimentas do pessoal, né?
E aqui você é uma foto, já conseguem ver aqui uma foto de 1958, do campo aqui, ó, né, do Atlético, aqui a arquibancada já mais moderna, aqui tá passando a Avenida Getúlio Vargas, aqui a Buenos Aires, aqui o ginásio, né, que eu comentei. E aqui, ó, a Praça Afonso Botelho, né? Aqui dá pra ver o detalhe do rio canalizado, aqui, ó, sendo canalizado aqui. Quer dizer, o rio ainda não canalizado, né, mas você tem aquele... dá pra ver aqui, né, a passagem dele aqui. E acho que vale só como curiosidade até histórica aqui do bairro, né? Porque o rio Água Verde, ele passa, né, quase que embaixo aqui da Arena da Baixada aqui. E ele nasce lá no final da Avenida Visconde de Guarapuava. Então, para quem conhece ali mais ou menos a região, no final da Getúlio Vargas, desculpa, da Visconde de Guarapuava, você é obrigado a virar à esquerda, né? Depois ela vai se unir ali com a rápida que vai sentido Portão. Mas no final ali da Avenida da Visconde de Guarapuava, você tem o atual onde fica o Colégio Dom Bosco, do Batel, né? E ali, exatamente onde fica o Colégio Dom Bosco, antigamente ficava a antiga fábrica Cine, né? Que faz o famoso refrigerante Cine Gengibre, enfim, que é um dos mais tradicionais aí de Curitiba. Mas ali, bem onde está o Colégio Dom Bosco, é a nascente do rio Água Verde. Então, que até a própria Cine utilizava ali para coletar a água, né, da nascente do rio Água Verde para fazer os seus refrigerantes. Então, ali nasce o rio Água Verde, depois ele vai percorrendo ali, descendo até chegar na Getúlio Vargas, e depois ele percorre a Getúlio Vargas, passando aqui por trás da Arena da Baixada, depois, quer dizer, ele já está todo canalizado, né? Mas ele passa aqui embaixo da Praça Afonso Botelho, e depois segue para desaguar lá para frente no Rio Belém. Então é interessante, né? Que o nome que dá o nome do rio é Água Verde, que dá nome ao bairro, e ele nasce todo nessa região aí. Outra curiosidade histórica que eu acho que também acabei descobrindo, né, nesse resgate é que bem na esquina onde fica a Arena da Baixada você tinha um antigo paiol de pólvora. E aqui você tem os mapas aqui de Curitiba, eu fiz uma sobreposição. Um mapa de 1894 e um mapa de 1930. Então você tem aqui, ó, o paiol de pólvora. Lembrando, né, que existe o Teatro Paiol, que é um outro paiol que existia, que daí foi desativado e hoje é o Teatro Paiol. Mas aqui nessa região também existia esse pequeno paiol aqui, tá? Então ficava bem na esquina aqui da Getúlio Vargas com a Buenos Aires, tá? Então aqui, ó, você tem a Praça Afonso Botelho, então bem nessa esquininha aqui ficava o paiol. E aqui, ó, nesse mapa de 1930, você tem aqui, ó, até número 73, paiol de pólvora, tá? Então tá aqui, ó, número 73, ficava bem nessa região aqui, ó. E aqui também esse mapa histórico, vale a pena também algumas curiosidades, né? Você tem aqui, ó, Vila Auer. Então lembra que eu falei que o Joaquim Américo Guimarães, né, negociou com os Auers, a família Auer, para conseguir alugar esse espaço aqui para ter o campo do Atlético, né? Ou o campo do Internacional anteriormente. Então é aqui, ó, essa região do Vila Auer. E aqui também, né, aqui o córrego da Água Verde, onde é que ele passa aqui. O antigo traçado, né, depois ele acabou sendo mudado e canalizado. E aqui tem esse registro histórico aqui, né, o antigo paiol, aqui a foto de 1910. Você tem o paiol aqui, ó, na região aqui, bem na esquina, né, onde hoje a gente tem a Buenos Aires com a Getúlio Vargas. E esse paiol ele foi demolido lá em 1939. Beleza, pessoal? Então esse aí foi o episódio do Savoia. O mapa, né, afinal, é aquele mapa que eu apresentei inicialmente, mas depois eu vou apresentar ele lá no final do Pinheiros, porque é o mesmo mapa para os 3 clubes, né, para o Savoia, para o Água Verde e para o Pinheiros. Beleza? Então, se você tiver qualquer contribuição aqui para a pesquisa, eu peço que você entre em contato aqui, né, pelo @mapaparanista no YouTube e no Instagram, e também no e-mail, pelo mapaparanista@gmail.com. Beleza? Qualquer informação, relato, fato histórico, recorde de jornal, qualquer coisa que você tenha aí que possa contribuir com essa pesquisa, eu agradeço muito. Beleza? Então no próximo episódio eu vou falar sobre o Água Verde e a gente continua com essa pesquisa do Mapa Paranista. Beleza, pessoal? Valeu, um grande abraço e até a próxima.